A primeira notícia de hoje. Plataforma Okara, www.okara.com. Lá nós temos sempre destaques de notícias. E se você também quiser enviar sua notícia, seu release, enfim, você fica à vontade, entre em contato com a gente, que a gente faz um destaque lá e explica para você direitinho, tá? Essa aqui é o que aconteceu semana passada. Secretários e dirigentes estaduais de cultura se reúnem no Rio Grande do Sul para Fórum Nacional, hein? Então, o que aconteceu? Vamos só dar uma lidinha aqui para a gente ter uma noção do que aconteceu. O Rio Grande do Sul é sede do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, um dos eventos mais importantes no campo da política cultural no país. O evento aconteceu, né, hoje estamos no dia 15, então o evento aconteceu no dia 10 a 13 de novembro, com atividades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canela, Gramado e Antônio Prado, ou seja, cidades do Rio Grande do Sul. Abraço aos amigos gaúchos. E, enfim, o que aconteceu em miúdos? Sejam os secretários de cultura ou os representantes de cada estado, eles começaram a sentar agora e começar a definir, bom, o que vai ser daqui por diante? O que nós vamos fazer? O que nós vamos entrar em destaque? E a primeira conclusão óbvia é que agora eles precisam se reunir, precisam estar planejando coisas em conjunto para uma nova realidade que vem por aí. Inclusive, a gente já explicou na semana passada, aliás, a gente já vinha explicando há algumas edições aí, que o momento é de planejamento. O novo presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, já deixou muito bem claro que nós vamos ter, graças a Deus, o retorno do Ministério da Cultura, que não é uma coisa de grife, como eu já falei, que não é uma coisa simplesmente que a gente vai ficar demarcando com o Ministério, mas é ter um assento na reunião ministerial para ter uma pessoa que conheça da área e que dispute, no bom sentido, discuta, implemente ou relate as atividades que a política cultural de cultura possa ser desenvolvida no Brasil. Então, todos os responsáveis dos estados, esse é o primeiro momento, eles identificaram que precisam se planejar para uma nova realidade e que vai ser uma realidade que, como eu falei na edição anterior, é que vai ser muito mais pensado a questão da cultura e vai ser pensado também uma questão descentralizada da cultura, que aí é o grande detalhe, né? A política cultural do PT sempre foi marcada, e isso é um ponto positivo. Se fosse qualquer outro governo que tivesse feito isso, a gente teria que dar valor, mas é o PT. Se você não gosta, paciência, mas foi isso que eles fizeram. É justamente implantar e implementar políticas culturais para que potencializasse a cultura em todas as regiões brasileiras. Então, eles identificaram isso, os secretários, já voltando para a notícia, e começaram a ter ideias em comum para começar a pensar esse novo momento. Então, tem umas aspas aqui, que a anfitriã e a vice-presidente do fórum, que é a Beatriz Araújo, ela fala sobre a expectativa do Ministério da Cultura. Então, vamos lá, se vocês estão lendo aí, ó. Temos a expectativa de que o Ministério da Cultura promova a inovação e encontre novos caminhos institucionais para romper com essa lógica de interrupções e extinções de ações e de políticas no campo da cultura, como tem ocorrido historicamente no Brasil. Para o Rio Grande do Sul, assim como para os demais estados, a existência do Ministério ajuda a organizar administrativamente e a estabelecer os marcos para o gerenciamento da área da cultura. Ou seja, o que eu tinha acabado de falar. Ele já planeja esse Ministério da Cultura como um grande centro, uma matriz que vai dar as diretrizes nas raízes mais abaixo de uma imaginária árvore, e os secretários eles precisam estar ali conscientes daquilo que vai ser implementado, com certeza, e que eles precisam ter uma padronização. Só para ter uma ideia, muita coisa do que foi feita através da Aldir Blanc, naquele momento terrível que a gente estava passando
terrível para todo mundo, né? Porque para a cultura a gente ainda tá terrível. Mas é aquele momento terrível que todo mundo estava passando ali, de estar em casa e que não tinha nada para os responsáveis, enfim, para os empregadores e para os empregados da área da cultura. A gente não tinha nada estabelecido até chegar o Aldir Blanc II, e os próprios secretários, já que não tinha uma diretriz de cima, por assim dizer, começaram a reunir nesse fórum e bancaram muitas coisas em comum para que a Aldir Blanc pudesse ter um certo padrão. Então, a verdade é essa. Então, agora eles também estão se reunindo para começar a delinear esse novo futuro. Deixa eu ver outro ponto também. Aqui, ó, tem umas aspas. Deixa eu ver de quem é assim. Unidade da Federação, no Fórum de 2021, as ações propostas estavam ligadas ao fortalecimento do setor cultural como um todo, justamente pela ausência de um Ministério da Cultura, explica a secretária da Cultura do Rio Grande do Sul. Então, ela está explicando isso, que eu já falei, mas já tem as aspas delas, olha lá, dela. Nos últimos anos, o Fórum ocupou um espaço de relevância e as ações acordadas pelo colegiado foram replicadas nos diversos estados, como aquelas relacionadas à Lei Aldir Blanc, bem como as iniciativas voltadas ao fortalecimento dos sistemas estaduais de cultura. Só para ter uma ideia desse sentido, a forma como eles foram tratar com a Secretaria de Cultura, a Secretaria Nacional de Cultura, né, sobre o prazo de execução da Aldir Blanc foi feito nesse formato que foram falados. Eles tiveram que se reunir, já que estavam com um tempo muito abaixo, muito exíguo, e eles decidiram em comum um período a mais, uma extensão da Aldir Blanc por todo 2020. E aí, na verdade, se estendeu com prazo até março ou abril, se eu não me engano agora. Você tinha que fazer até dezembro de 2020, e eles estenderam, e aí ficou até março ou abril de 2021. Não estou muito bem certo. Se você souber melhor essa informação, que eu não lembro agora, você pode passar para mim, tá? Então, por favor. Mas a ideia foi essa. Então, eles se reuniram para tratar coisas como essa do Aldir Blanc. Então, o fórum é extremamente importante agora para auxiliar o novo e futuro Ministério da Cultura, também com diretrizes de como eles podem fazer com sistemas em comum, e também os sistemas estaduais de cultura, que é uma forma descentralizada de gerir as políticas e os recursos públicos, né? Se você não sabe ainda, com a lei, tanto com Paulo Gustavo quanto a lei Aldir Blanc II, eles estimulam o fortalecimento desses sistemas estaduais de cultura. Na lei, eles colocam isso muito claro como um estímulo para que justamente possam ter localmente unidades que possam estar de acordo com o Ministério da Cultura, que é o que vai ser no futuro, e assim pegar todas as verbas que foram descentralizadas e agir de uma forma em comum. Então, essa é a importância dos sistemas estaduais de cultura e também do Fórum Nacional desses gestores, para que possam ter justamente esse senso comum de como as coisas podem caminhar junto com os próximos passos. E outra coisa que aconteceu também, vocês estão vendo aí, eles fizeram uma carta, que é a carta do Rio Grande do Sul, que é justamente reforçando esse estímulo aí, enfim, o estímulo à redemocratização, na verdade, a democratização e a representação do Ministério da Cultura em si, como representatividade do povo brasileiro. Como eu disse na semana passada, um Brasil, acima de tudo, é um país que respeita a sua identidade, a sua verdadeira cultura, a sua educação e sua ciência. Então, eles fizeram essa carta, e aqui tem umas aspas que falam o seguinte: a SEDAC reforça a ideia de democratização e de representação, buscando incorporar demandas comunitárias e de grupos populares, em geral negligenciados pela ação estatal. Dentre as propostas estão a incorporação de novos conceitos de gestão de patrimônio material e a potencialização do patrimônio
imaterial. Quem fala isso, essas aspas, ainda é a secretária da Cultura do Rio Grande do Sul. E só para ver também o tamanho dessa responsabilidade, né? É uma carta em comum assinando por todos os representantes que estão lá presentes, pedindo melhorias no sistema de gestão, justamente para que quem está ou quem não está, na verdade, quem não está na cabeça, entre aspas, da cultura, agora entender o que é. E essa carta também vai ser para o futuro ministro da Cultura começar a implementar as suas ideias e já ter uma noção das demandas que os secretários estão entrando de acordo, ok? Tem outras aspas aqui, ó. Também buscamos a aplicação imediata das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, que podem fazer o fomento chegar a todos os municípios do país e que consolidam o grande envolvimento da sociedade civil no processo de formulação e implementação das políticas públicas de cultura. É preciso distribuir os recursos nacionais de forma mais equânime. Defende a Beatriz, que é a secretária do Rio Grande do Sul. Então, trocando em miúdos, já existe um esforço em comum para que o Brasil, e eu falo Brasil por conta dos representantes de cada estado, de planejamento, de necessidades, ou seja, de demandas, e também de implementações. Isso para mim é um primeiro passo muito bom, muito interessante, e que vai ajudar bastante o próximo e o futuro ministro da Cultura, já que não temos ministro. Nós tínhamos alguém que estava lá dizendo que era secretário de Cultura e a gente não vai estar nesse papo agora porque todo mundo já sabe disso, né? Mas é necessário, que eu estou falando desde a semana passada, de planejamento, de tirar todos aqueles caquinhos de tudo que foi devassado, de tudo que foi quebrado e de olhar lá para frente e entender o que pode se fazer, o que precisa se implementar e o que a gente pode começar do zero agora. E que bom que os secretários de Cultura já estão entrando de acordo nesse sentido e estão se mobilizando, que é melhor ainda, para tratar com o próximo representante da pasta e que esses frutos desse encontro possam, no mais tardar, isso eu estou falando de especulação e desejo próprio, tá? Não é informação, não. No mais tardar, na metade de janeiro, isso pudesse ser já desenvolvido com uma ideia da Aldir Blanc II e do Paulo Gustavo, que é o que vai vir primeiro, né? O que vai chegar primeiro. E esperamos mesmo que os secretários eles possam estar se mobilizando periodicamente para ajudar, porque é isso que a gente também vai precisar. Diante de toda essa terra devassada aí, a gente precisa de mobilização, a gente precisa das pessoas coesas e precisa das pessoas entendendo o que se pode fazer. E segurar essa onda e juntos ver o que se pode fazer com o que vai ser implementado agora, porque foi muita coisa mexida, vocês também acho que já sabem disso. Pegaram dinheiro mesmo do Fundo Nacional de Cultura e bagunçaram, enfim, o reteiro. Não vamos entrar nesse assunto, mas precisa muita coisa se fazer e a primeira coisa a se fazer, graças a Deus, já estão atentos para isso, que é precisar se unir, precisar listar o que precisa ser feito e implementar dentro de um cronograma razoável. Então é isso. Obrigado, secretários de Cultura, por entender essa necessidade. Que mais ideias, que mais mobilizações elas possam estar acontecendo e que a cultura, aos poucos, comece a respirar, porque, desculpa essa analogia aí, que a gente sabe também que é uma analogia podre, mas que fizeram isso, possa começar a respirar por conta de muita gente aí que fez questão que a gente não respirasse. E é isso.